Você sabia, Pedrosa, Tô do sabendo. grupo na Sul-Americana. Negócio de líder você gosta, né? Olha, eu tô gostando muito. Hoje, quando eu olhei de manhã no celular, que eu não acompanhei essa partida, que a LDU empatou com o Magallanes, ai, gente, que maravilha de notícia. Amanhã, o Botafogo encontra o César Valerro, o que é treinado pelo Louco Abreu. A gente vai ver um VTzinho na volta, a gente comenta. O Botafogo já está em solo peruano para a partida contra a Universidade César Valerro nesta quinta-feira pela Sul-Americana. Na bagagem, o Glorioso levou dúvidas para o time titular. Tiquinho Soares e Luiz Henrique apenas correram em volta do gramado, separado do restante do elenco, e não estão confirmados para começar jogando. Já Rafael, Lucas Fernandes e Gabriel Pires não foram relacionados e estão fora da partida. A boa notícia é a volta do volante Kaique. Ele volta a ficar à disposição após 11 meses longe dos gramados. O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito em julho do ano passado, em uma partida contra o RB Bragantino pelo Brasileirão. Outro motivo de comemoração é que o trabalho dos secadores alvinegros deu certo. O LDU empatou com o Magallanes por 1-1 e caso o time de General Severiano vença por 2 gols ou mais, irá assumir a liderança do grupo. Muito bem, então um jogo que eu estava vendo muito no Twitter, o botafoguense. Luiz Castro não pira, vai com a reserva amanhã na quinta-feira. Só que agora eu acredito que o discurso do botafoguense tenha mudado. Porque você tendo uma chance clara de você vencer, apenas não, vencer que é difícil, não é fácil vencer. Mas vencer e não depender de outra coisa e você já assumir a liderança, era isso que o Botafogo precisava, Pedrosa. Porque o confronto direto com a LDU, que ele ainda vai acontecer só que é lá, né? E é altitude, não é fácil. E o César Valerro é o pior time do grupo. É um time que tem menos pontos, é um time que é uma competição onde o Botafogo tem a condição de passar aí em primeiro, está com 5 pontos, a LDU está com 8 pontos, então precisa vencer para pelo menos empatar aí em número de pontos e melhorar esse saldo também. Então uma vitória também com larga vantagem é importante para o Botafogo decidir essa vaga lá em Quito. Além disso, a gente está falando aqui, e a gente sempre frisa isso aqui no programa, a Copa Sul-Americana, das Copas que os times brasileiros têm condições de jogar, é mais fácil de conquistar do que a Copa do Brasil, por exemplo. Isso não é demérito, eu não estou falando que é muito fácil, que é uma maravilha, não é isso. Mas você tem uma condição de acesso, você enfrenta times mais fracos do que, por exemplo, você pega numa Copa do Brasil. Então o Botafogo, na minha opinião, que vive um momento maravilhoso dentro do Campeonato Brasileiro, tem condições de olhar para a Copa Sul-Americana e sim, pensar em classificação para também pensar no título. E aí fora dessa lista de relacionados tem o Gabriel Pires, o Rafael, o Lucas Fernandes, até drone do nosso querido Vini Casagrande, por questões clínicas ele não viajou, e o Matias Segovia, que operou a mão, né, mas já está recuperando, mas não vai também, não só por uma questão clínica, mas também porque ele não está inscrito nessa fase da Sul-Americana. E a boa notícia é o Kaique, depois de 11 meses sendo relacionado novamente, viajou, um garoto que estava numa crescente grande no ano passado e em julho se machucou o cruzado do joelho anterior, e foi uma lesão muito complicada para o menino. E agora está voltando, é um ganho obviamente para ele, mas muito também para o torcedor, porque o Kaique é um jogador de muita qualidade, Pedro. Gosto muito desse atleta, me solidarizo porque tive a mesma lesão que ele no ano passado. O Kaique é muito forte, é habilidoso, é um cara que consegue dominar esse meio campo, tem essa capacidade também de fazer várias funções, então é um baita de um reforço aí caseiro para o Botafogo. E assim, isso é interessante ter esse reforço caseiro, Pedrosa, porque a gente já percebeu o que o Luiz Castro faz no meio de campo desse Botafogo, né? Sim. Aliás, em todas as posições, até no ataque, pelos flancos, ele também troca frequentemente. Muito difícil ele repete uma escalação de um jogo para outro, já aconteceu, mas é muito, muito raro acontecer. E o Kaique se torna mais uma opção para esse rodízio do Luiz Castro, que já virou uma coisa até comum para o próprio torcedor. E se ele tá levando, Fernanda, é porque nos treinamentos ele tá correspondendo. Porque o Luiz Castro, ele é um cara que me parece ser muito meritocrata, assim, no sentido de tá bem, assim, tá treinando bem, então eu vou te levar. Então o Kaique deve estar desempenhando porque futebol, bola no pé, é forte, é habilidoso, combate, briga, isso tudo o Kaique faz. Então tomara que ele consiga voltar bem e que ele possa ajudar o Botafogo.